Boa noite, amados irmãos e amigos. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos compartilhar mais uma palavra do Jave. Nós estamos desfrutando o Jave número 330, que por sinal está muito rico, palavras de encorajamento, palavras de edificação, que tem nos levado a avançar ainda mais ao nosso desfrute com o Senhor. Nós vamos desfrutar nessa noite da porção Cristo é o Espírito Consolador. Esse Cristo é maravilhoso, Ele é o Espírito Consolador. É aquele que tem nos encorajado dia a dia, encorajado todos aqueles que nele creram e o receberam. Hoje esse Espírito Consolador habita no interior de cada um de nós. Senhor Jesus, nós vamos desfrutar nessa noite um pouquinho essa porção riquíssima que nos mostra que o Senhor é aquele que cuida de nós. Nos mínimos detalhes, em cada situação, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor, Ele está nos assistindo. Ele é o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas. Mas para que o Senhor, Ele se tornasse o Espírito Consolador, Ele antes teve que passar por um processo. Esse processo foi um processo de encarnação. O próprio Deus, Ele se tornou um homem, Ele se encarnou na pessoa de Jesus, viveu nessa terra por 33 anos e meio. Então o próprio Deus se tornou um homem, teve um viver humano como homem nessa terra, né? Não foi um viver como Deus, mas foi o Jesus homem. Ele passou por várias situações. As experiências que nós passamos hoje, as situações que passamos hoje, o Senhor Jesus, Ele passou nessa terra também. E o seu processo, né, iniciou ali com o seu nascimento. Ele teve um viver humano normal, né, como uma criança, um adolescente, se tornou um jovem, chegou à fase adulta e ali iniciou o seu ministério. Senhor Jesus, aos 30 anos, quando iniciou o seu ministério, Jesus, ele passou por várias situações, várias tribulações, para que pudesse ser aperfeiçoado e se tornar então o nosso Salvador. Senhor Jesus, essa mensagem nós vamos tocar, né? Fiz um breve resumo aqui, mas o que nós vamos tocar nessa noite é que o Senhor, ele passou por situações, por momentos de tremenda angústia, horas antes da crucificação. Momentos antes da crucificação, o Senhor, ele passou por situações que nós ainda não passamos, né? Que talvez nós nem sequer iremos passar. Mas o Senhor, ele passou por experiências que mexeram profundamente com o Senhor, gerando angústia na sua alma, né? Gerando tristeza, vários acontecimentos, várias experiências, mexeram não somente com o Senhor, mas também com os discípulos, né, que estavam ali próximos a Ele. Então Jesus e os discípulos, momentos antes da crucificação, eles passaram por profunda angústia. E é o que nós vamos tocar no início, né, no desfrute dessa porção, e que você aí na sua casa possa também, né, absorver essa palavra, né, e que a sua experiência possa ser também a mesma experiência dessa porção. No final, nós vamos ver que tudo isso é experiências que o Senhor nos permite passar para sermos aperfeiçoados e para que a fé, ela possa crescer, aumentar em cada um de nós. Senhor Jesus, logo em João, nós vamos tocar em 3 capítulos de João. O Evangelho de João, capítulo 12, 13 e 14. Nós vamos ler alguns versículos, não vai dar para ler todos, né? Mas João, capítulo 12, versículo 27, vamos ler essa porção. Você na sua casa pode pegar a sua Bíblia, né? Está acompanhando conosco. Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, uma palavrinha aqui que eu quero tocar, né? Angustiada. Jesus, ele fala que a sua alma está angustiada,
porque ele sabia, né, o Pai já tinha mostrado qual era o processo que Jesus iria passar. E esse processo, né, ele está relacionado a sofrimento. O Senhor ele iria sofrer, né, ele iria padecer nas mãos daqueles, né, sacerdotes, os fariseus, aqueles homens importantes daquela época. O Senhor ele sabia, né, o caminho que ele precisava andar para que eu e você hoje pudéssemos ter a experiência da salvação. Então Jesus aqui ele fala com o Pai: salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus estava na terra unicamente e exclusivamente, né, para aquela hora. Então era o momento que ele não poderia escapar daquele momento, ele não iria fugir daquele momento, porque nós sabemos que Jesus ele viveu nessa terra para poder fazer a vontade do Pai e para poder vir resgatar a cada um dos seus. Senhor Jesus. Então Jesus ele passou por sofrimentos externos e por também sofrimentos internos. Sofrimentos externos, nós vamos tocar alguns agora. Dentre eles, Jesus, ele primeiramente, né, ele veio para os judeus, mas estes não o receberam, né? Ou seja, Jesus, ele foi rejeitado. Senhor Jesus, nenhum de nós gostamos de ser rejeitados, não é verdade? Eu creio que você não gosta de ser rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado. No versículo 37, ainda do capítulo 12 de João, fala: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então aqui nós vemos o coração de credulidade dos judeus. O versículo 40, nós vemos aqui que a profecia de Isaías: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então eles, mesmo vendo os sinais, eles estavam cegos, né? Eles não conseguiam enxergar as maravilhas que Jesus fazia, né? Sinais, prodígios, tudo isso para que eles pudessem crer. Mas os judeus não creram, né? Eles rejeitaram o Senhor, e foram eles que crucificaram o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele foi rejeitado. Jesus também, ele foi traído, né? Houve traição, e essa traição não foi de alguém distante, mas foi de alguém que estava próximo a ele, estava perto dele, seguindo, né, as suas pegadas. Sabemos que Judas, né, foi aquele que traiu o Senhor. Então ali, na última ceia, Jesus, ele revela esse traidor. Capítulo 13 de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ó Senhor Jesus, essa traição gerou angústia também no nosso Senhor. Esse versículo deixa bem claro: angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Então Jesus, ele sabia que Judas iria trair. Mesmo sabendo, né, Jesus, ele sentiu angústia no seu interior, né? Nós também sentimos angústia, né? Às vezes uma traição, um amigo, né, alguém faz algo conosco, bola uma armadilha para nós, né? Judas, ele armou para o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa traição gerou essa angústia no nosso Senhor. Então o Senhor, ele foi rejeitado, ele foi traído, e ele também teve a companhia dos 12 discípulos, né? O Senhor, ele passou a conviver com estes discípulos, mas chegou uma hora que o Senhor, ele já não poderia mais permitir que os seus discípulos o seguissem, né? Era uma hora que era somente o Senhor, não poderia ter mais alguém com ele, né? Então nesse momento também o Senhor, ele pôde sentir-se só, ao ponto de certa hora ali na crucificação, até mesmo o Pai, né, o abandonou, porque naquele momento Jesus, ele estava sendo crucificado no meu lugar e no seu lugar. Jesus, ele estava ali, né, representando o pecado de toda a humanidade. Ó Senhor Jesus. Então nas palavras que Jesus
estava transmitindo aos discípulos nesses últimos momentos, né, nessas últimas experiências, chegou esse momento que ele falou para os discípulos, né, que os discípulos já não mais poderiam segui-lo. Ó Senhor Jesus, o versículo 33, João 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ó Senhor Jesus. Então aqui Jesus mostra para os discípulos, e isso, né, o que eu quero tocar com vocês, é que começou a gerar uma tristeza, né, no coração dos discípulos. Né, os discípulos, eles estavam acostumados a andar com o Senhor, aonde o Senhor iria, os discípulos estavam indo juntos com o Senhor. Mas agora o Senhor vira para eles e fala, né, que eles já não poderiam ir para onde o Senhor estava indo. E esse lugar que o Senhor estava indo era a crucificação. Né? O Senhor estava indo a Jerusalém para ser crucificado. Era o momento que ele precisava cumprir, então, a vontade de Deus. Mas os discípulos ainda ficaram sem entender, né? Principalmente Pedro. Pedro, ele era o mais corajoso, era aquele que sempre tomava a frente. E nesse momento não foi diferente. Quando o Senhor Jesus falou que iria para um lugar que eles não poderiam ir, Pedro, mais que depressa, ele falou sim, Senhor, eu vou, né? Vamos ver aqui o versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aí vem Pedro, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Né? Pedro, ele queria agora, Pedro, ele era corajoso. Por ti darei a própria vida. Então Pedro, né, ouvindo até aqui esses versículos, né, a palavra de Pedro, a gente logo pensa, né, poxa, Pedro realmente é corajoso, né, por ti darei a própria vida. Que declaração de Pedro para o Senhor. Mas o Senhor então vem e mostra a realidade de Pedro. Aqui estamos falando Pedro, mas somos cada um de nós, né? Assim somos nós, sou eu, é você. Então Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então Pedro, né, o corajoso, Jesus mostra aqui que ele não era tão corajoso assim, pois o próprio Pedro, ele iria negar ao Senhor, e não somente uma vez, mas ele negaria o Senhor por 3 vezes. Ó Senhor Jesus. Então a coragem de Pedro se tornaria vergonha, né? Então Pedro, aquele corajoso, na verdade ele teria uma atitude vergonhosa, que seria negar ao Senhor. Então aqui nós vemos, né, ainda assim, o Senhor, né, profundamente angustiado, ele saberia todas as coisas que iriam acontecer, Pedro iria negá-lo, né, ele foi traído, ele foi rejeitado pelos judeus, quantas situações, os discípulos se entristecendo porque eles ouviram o Senhor falando que iria para um lugar que eles não poderiam ir, ou seja, eles iriam perder a presença do Senhor, Senhor Jesus. Então, amados, nós vemos que esses foram alguns pontinhos, né, que fala de sofrimentos exteriores, mas o mais profundo sofrimento que o Senhor passou ainda, não foi o que veio externamente, mas foi internamente. O Senhor Jesus, né, ele se retirou, foi ao Getsêmani, para poder orar ao Pai, né, pedindo para que o Pai, se possível, passasse dele aquele cálice, Senhor Jesus. E esse momento foi um momento de muita angústia. Nós vamos ler Mateus capítulo 26, você pode ainda segurar sua Bíblia em João 13, vamos abrir agora Mateus 26, versículo 36 ao 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Senhor Jesus. Vamos ler de novo o versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste,
até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então vocês conseguem tocar, né, o sentimento que estava passando ali no Senhor, no interior do Senhor, né, sua alma profundamente triste, até a morte. É algo muito profundo, é algo muito forte. E em Lucas ainda mostra para nós um detalhe que nos leva a perceber ainda mais, né, o quanto sofrimento que o Senhor estava passando neste momento. Lucas 22, versículo 44. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 44. Senhor Jesus. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, olha que sofrimento, que angústia, né? Que tristeza. Acontecer que o suor se tornar gotas de sangue. Nós passamos por sofrimentos, passamos por tristezas, mas eu nunca ouvi ninguém falando que suou com tanta angústia e essas gotas de suor se tornarem sangue. Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele teve essa experiência. Então, foi muita angústia, muita tristeza, e os discípulos acompanhando o Senhor e vendo, né, essa situação, e também a tristeza tomando conta dos discípulos, eles sabendo que o Senhor iria a Jerusalém para ser crucificado, nada poderia ser feito para poder impedi-lo, porque o Senhor ele estava focado em fazer a vontade do Pai. O Senhor ele tinha um foco em trazer a mim e a você a salvação de Deus. Né? Era o momento que o Senhor iria passar pelo processo de crucificação, né? Ele iria morrer por nós, derramar o seu sangue para purificar os nossos pecados, né? E esse processo tornaria então o Senhor, o Espírito, né? Para poder entrar para dentro de todo aquele que nele crê. Então, nesse sentimento de tristeza, o Senhor Jesus, percebendo essa tristeza nos discípulos, nós vamos voltar lá agora em João 13, na verdade vai ser João 14, o Senhor ele começa então a proferir palavras de encorajamento e esperança aos discípulos. Era um momento triste, era uma situação que não poderia ser evitada, então o Senhor começa a encorajá-los. João 14, o Senhor fala para eles no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Então, estavam ali, né, tristes, angustiados, e o Senhor fala para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus, que palavra encorajadora, né? O Senhor falando isso para os discípulos, é o Senhor falando isso para mim e para você nessa noite. Também no versículo 16, olha só que promessa do Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então o Senhor, Ele estava mostrando que Ele iria, né, passar por esse processo, mas que Ele iria rogar ao Pai, para que o Pai enviasse o outro Consolador. E este Consolador é o Espírito da verdade. Né? O mundo não conhecia, mas os discípulos conheciam. Então ele voltaria para os discípulos, o Espírito Consolador. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, irmãos, aqui nós vemos que o Senhor, Ele estava falando dele mesmo. Né, ele iria para o Pai, né, o Senhor Jesus, passando pelo processo de crucificação, né, o versículo que nós lemos aqui, o 18,
fala assim que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos e a quem o Senhor estava se referindo que estaria neles? Era o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor, os discípulos estavam junto com ele, os discípulos conheciam a ele. Então Jesus estava mostrando que ele iria para o Pai, preparar as moradas. Essas moradas, ele é o próprio Pai, onde Jesus está querendo introduzir todos aqueles que nele creem. Então essas palavras, são promessas de encorajamento, são promessas, irmãos, que já se cumpriram, na vida de todos aqueles que creem no Senhor. Para esses que creem, para nós que cremos, eu creio. Você que está ouvindo também, você pode proclamar aí na sua casa que você também crê. Você pode colocar aí no chat também, no bate-papo aí, fala assim: eu creio no Senhor. Uma vez que você crê no Senhor Jesus, então você está recebendo, você recebeu o Espírito Consolador. E o interessante, irmãos, é que o Espírito Consolador, o Consolador, ela veio do termo grego, da palavra paracleto, que significa consolador, que tem o significado também de defensor, de protetor. Então, o Espírito Consolador é aquele que nos defende, é aquele que nos auxilia, é aquele que nos protege, ele é o protetor, Senhor Jesus. Tem um trechinho do Jave, eu vou ler ele aqui, bem na terceira coluna, fala sobre esse aspecto, o Espírito, o Paracleto, fala assim, isso significa que o Espírito é nosso companheiro fiel, que nos defende perante um tribunal. Ele é o nosso advogado que desconhece causas perdidas. Qual é a sua experiência, qual situação você está passando? O Espírito Consolador, ele desconhece qualquer causa, que possa ser julgada como perdidas. Para ele não existe causas perdidas. Tem a capacidade de andar ao nosso lado nas horas mais difíceis, restabelecer as mãos descaídas e firmar os joelhos vacilantes. Em nossas fraquezas, o Espírito não fica indiferente, mas nos assiste. Assistir não é observar de longe, como se o problema não seja dele. Não, é dar auxílio em oração, interceder por nós junto ao Pai, sofrer conosco e carregar nosso fardo. Quando nos sentimos cansados da luta, Ele nos toma no colo. Ó Senhor Jesus, o Espírito é sensível e amoroso. Então esse é o Espírito Consolador, após passar pelo processo de encarnação, viver humano, morte, ele ressuscitou, se tornando o Espírito Consolador. E agora esse Espírito, ele é um companheiro fiel, que nos defende, ele é um advogado que desconhece causas perdidas. Em nossas fraquezas, o Senhor, ele está nos assistindo, ele está nos dando assistência, é aquele que está nos chamando. Não desanime, vamos avançar. O Senhor está te encorajando a avançar. Ó Senhor Jesus, Ele é aquele que nos dá auxílio. E quando nos sentimos cansados de lutar, às vezes você está passando por uma situação, está lutando por tanto tempo, não consegue ver uma saída, talvez não está conseguindo ver a vitória, mas o Senhor, nessa noite, está te mostrando que agora que você talvez esteja desistindo, o Senhor é aquele que quer te tomar no colo, o Senhor quer te pegar no colo. Então nessa noite, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor, permita com que o Senhor ele te carregue. Se eu não estou tendo forças de avançar, de andar, de caminhar, de lutar, então eu preciso me render ao Senhor, porque Ele sim tem força para poder nos carregar no colo e nos levar adiante. Então não podemos desistir, não há como desistir. Há um Espírito Consolador que está encorajando a mim e a você. Não vamos desistir. Além de tudo, esse Espírito também, ele ora, Esse Espírito, ele é sensível, e ele ora ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, versículo 26 e 27.
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então esse Espírito, ele está no nosso interior. Você que crê, você recebeu o Espírito Consolador. E esse Espírito hoje está nos encorajando, independente da situação que passamos externamente, interiormente nós estamos cheios de paz, estamos cheios de alegria, porque nós temos um Senhor que está cuidando de nós. Ó Senhor Jesus, esse Espírito que habita no interior daquele que crê, esses jamais estarão só. Sabemos todos, né, o momento que vivemos, situação crítica em todo o planeta, uma crise global, né, uma pandemia, tomou conta de todo mundo, várias situações têm surgido, né, situações críticas talvez na sua casa financeiramente, né, às vezes uma perca de um emprego, às vezes uma incerteza de como será daqui para frente. Ó Senhor Jesus, mas eu quero te encorajar nessa noite, você não está só, o Espírito está convosco, o Espírito estará conosco para sempre, né? Por toda a eternidade, nós temos um companheiro fiel que está junto conosco e está intercedendo por nós junto ao Pai. Ó Senhor Jesus, nesse sentimento, né, fechando essa mensagem, eu gostaria de orar por você que está ouvindo, né, aí na sua casa, com a sua família. Se você ainda que não creu no Senhor, que ainda não teve essa experiência de salvação, ainda não teve essa experiência de desfrute desse Espírito Consolador, né, eu gostaria de orar por você agora, para que o Senhor ele possa te alcançar, né, e te encher de paz, levar a você o consolo que você necessita, e também orar por você, né, que às vezes está desanimado, mas que precisa ser encorajado. Então nós vamos orar para que o Espírito Consolador nos alcance nessa noite, né, e possa nos levar a avançar ainda mais com o Senhor. Ó Senhor Jesus, gostaria que você invocasse o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem trago para nós, essa palavra de salvação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o Espírito Consolador que nos assiste em nossas fraquezas. Senhor, nessa noite eu oro a Ti, Senhor, por cada um que está ouvindo esta mensagem, aqueles que ainda não tiveram a experiência de salvação, que o Senhor nesta noite, Senhor, possa abrir o coração, Senhor, desta pessoa, para que ela possa recebê-lo, possa receber o Espírito Consolador para dentro do seu espírito humano, e assim ter uma experiência maravilhosa, uma experiência de salvação, uma experiência de desfrutar uma paz maravilhosa, que não se pode encontrar neste mundo, não se pode encontrar nesta terra, só pode ser encontrada no Senhor, só pode ser encontrado no viver da igreja. Senhor Jesus, que o Senhor venha consolar os corações, possa trazer essa experiência de salvação, também uma experiência, Senhor, de encorajamento, que o Senhor venha nos encorajar, Senhor, aqueles que estão desanimados, não estão conseguindo avançar, que o Senhor vá de encontro a estes agora, em nome de Jesus, possa restaurar as forças, Senhor, levando embora todo desânimo, Senhor, toda desmotivação, que o Senhor possa trazer encorajamento, para podermos avançar neste momento difícil, em meio a essa pandemia. Nós repreendemos este vírus, lançamos no lago de fogo, Senhor, e toda situação difícil, que o Senhor venha nos dar força, para podermos avançar com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Nós nessa noite declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Quero te encorajar ainda, né, você que não ainda nos segue no canal, que você possa, né, se inscrever no nosso canal, né, ativar aí o sininho para receber as notificações, dê o seu like no vídeo, né, não deixe de dar o like, porque esses likes aí, eles, né, quanto mais like tiver, né, mais pessoas também, esse vídeo vai poder chegar até elas. Então nos ajude, né, se inscrevendo, dando like e compartilhando com seus amigos, amém? Que o Senhor abençoe vocês, abençoe as suas famílias. Jesus é o Senhor. Amém.